E a gente precisa prestar bem atenção no que Deus está falando com a gente. Ontem nós fizemos lá em casa um culto de ação de graças, pelo milagre que Deus operou lá na vida da Yasmin. E eu estava explicando ontem a importância que tem da gente estar se apegando muito com Deus nesses últimos dias. O apóstolo Paulo disse assim: nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. E Jesus, quem é Jesus? Jesus é verbo, Jesus é a palavra. Hoje, preste bem atenção, a Bíblia fala sobre, assim, se é um tempinho em casa, é bom você pegar a Bíblia para estudar a Bíblia. Você vai ver que em cada geração diferente, Deus levantava um profeta diferente, de acordo com aquela geração. Tinha uma geração que estava cometendo muita abominação. Então Deus levantou um profeta para falar para o pessoal: ó, vocês estão cometendo muita abominação, tal. Não estava agradando a Deus. Ou o profeta foi levantado, o pessoal estava cometendo muita idolatria. Então naquela época Deus levantou aquele profeta para combater aquela idolatria. E assim vem de século em século. Jesus sempre envia lá o profeta, o pregador para alertar o povo. Gente, sempre foi assim desde o começo da Bíblia. Nunca falou entrar direto na terra prometida. Não, Jesus sempre vem guiando aquele povo. Então eles iam acertando que estava certo, estava errado. Sempre usando lá o Moisés: ó, não é assim não, vocês têm que parar de murmurar, tem que parar, tá entendendo? Esse conserto que eles tinham que fazer também, né? Porque às vezes não é só nossas bênçãos, a gente tem coisa na nossa vida que, gente, eu sempre explico aqui, foi uma luta para me entender que se eu não for pelo que Jesus está falando, o negócio não vai, engaja, mas não vai. Foi uma luta para me entender isso. Deus só opera pela palavra dele, é o compromisso que ele tem. Então, se eu estiver fora, não dá. Se a gente ler aquele livro de Êxodo, você vai ver que teve pessoas prostradas no deserto que murmurou, outros adoraram outros deuses. Então eles não obedeciam o que Moisés falava. Esse que foi o problema do povo, entendeu? E hoje em dia também não é diferente, entendeu? Que nesse século Deus também está levantando os profetas para pregar nesse século. Você vai ver que toda pessoa que realmente é usada por Deus, às vezes um fala, outro fala também. Você pode pensar que um está imitando o outro, não é imitando, é que é o mesmo Espírito Santo. Eu preguei isso aqui sexta-feira. O mesmo Espírito que usa o outro. É o que Deus quer que as igrejas saibam. Por isso que os pastores espalharam isso. Aqueles que estão no mesmo Espírito de Deus, eles estão falando a mesma coisa. Porque é o que Deus está alertando o povo nesse século. Entendeu? E pastor, o que é? Lá teve uma época lá que o povo ia para o lado da idolatria, depois o povo ia lá, teve uma hora que o povo esqueceu de Deus, e Deus levantou o profeta Ageu, né? Para falar com o povo: vocês cada um corre a sua própria casa, o tempo está caindo de pedaços. E o povo se acertava, gente, impressionante era isso. Que o profeta falava, o povo: não, gente, vamos consertar com Deus. Eles mudaram, entendeu? Alguns, no livro de Êxodo, lá talvez um pouco de gente no meio de murmuração, querendo obedecer. Outros se levantou contra Moisés, com Miriam, Arão, Corá, Datã, Abirão. Então o que acontece? Não é diferente hoje em dia. Hoje em dia, você vem para a igreja, Deus está alertando você: gente, a faca, o queijo, está tudo ali, é só você cortar o negócio e comer. Mas a pessoa não quer cortar e comer. A parte da pessoa, Deus já deu já o queijo, já deu a faca, já deu, está ali, ó. Está aqui, agora é seu. A hora que você cortar e comer, você vai encher sua barriga. Mas o queijo está ali, a faca está ali, você não quer, entendeu? Aí Deus não pode fazer nada. Por que a faca e o queijo está na mão?
profeta de hoje em dia está falando qual é o problema do povo que não aceita. Um dos problemas, sabe o que é? Falta de compromisso com Deus. Eu já falo isso, né? Enquanto a gente não mudar, a gente vai ficar toda a vida esperando um milagre, porque há um passe. Você quer que Deus faça a sua vontade, Deus está esperando você fazer a dele. E aí? Ah, não, que Deus faça a dele primeiro. Não. Você tem que fazer a sua primeiro. Lembra de Naamã? Parecia curado, ele tinha que fazer o quê? Ele que tinha que mergulhar primeiro. Quando ele mergulhou a 7ª vez, aí Deus operou o milagre. Nós precisamos fazer primeiro a nossa parte. Então, uma das coisas que hoje em dia está muito a pessoa salvar a sua família, salvar os parentes, é a frieza espiritual, a falta de buscar Deus, falta de compromisso com Deus, de ir nos cultos, tomar Santa Ceia, devolver a Deus o que é de Deus, limpar o seu coração. E tem muita gente, cristãos, que estão vivendo com ódio, com raiva. Não, mas aquilo ali, só deixar que a praga fez comigo, irmão. Mas a gente, somos cristãos, a gente não pode ter isso. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Pastor, mas eu não consigo deixar de odiar, então o que eu faço? Aí é que está a importância de você vir na igreja, porque isso não é você que tira de você. Você precisa ouvir a palavra para Deus fazer a obra em você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não vier, não ouvir, aquilo não sai da sua vida. E aquilo é uma pedrinha no sapato que está atrapalhando a bênção de acontecer. Glória a Deus. Então tem muitas coisas que a gente precisa tirar, revolta. Às vezes as coisas dão errado, a gente revolta, murmura. Isso não agrada a Deus. A gente tem que voltar. Entendeu? Nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer, não. Às vezes sai tudo o contrário do que você quer. Você está orando, está saindo tudo o contrário. Não é, pastor? Mas por quê? Me explica aí. Às vezes acontece isso. Primeiro, quando acontece isso, você tem que observar como que você está com Deus. Porque se houver um pecado, o pecado separou você de Deus. E você separado de Deus, Deus não pode agir. Quando você não se concentrar com Ele. Você tem que ver isso. Entendeu? Pastor, no meu caso, graças a Deus, não é um pecado. Estou bem com Deus. Não é um pecado. Você está certinho com Deus, tem certeza? Tem. Então você vigia, porque aquilo pode ser um teste. Deus já está querendo saber quem vai entrar no seu coração. Se você vai murmurar, se você vai. E às vezes Deus deixa apertar um pouquinho assim. Aperta para ver o que você vai fazer. Se vai gritar, se vai reclamar, se vai murmurar, se vai espraguejar. Ele quer saber quem está dentro de você. Se você ama ele um pouco, se você ama ele muito, ou se você não ama ele. Se você vai buscar ele, se você vai desistir. E tem gente que busca Deus quando está tudo bem, mas quando as coisas até, nem vou para a igreja, mas tem nem cabeça para ir para a igreja. Você só ama Jesus quando ela está em vantagem. E o verdadeiro amor não é assim, tá? O verdadeiro amor por Jesus, vai lá pesquisar o que os discípulos tinham para amar Jesus. Mas pesquisa a vida do Paulo. Paulo até fome passou, tá? Mas ele não largava Jesus de jeito nenhum. Aí ele até fez aquela palavra, né? Que o que poderá nos separar do amor que está em Jesus? A perseguição, a fome, a angústia, a espada, a vida, a morte, aí lá as potestades, principados. Aí depois botou lá embaixo: nada poderá nos separar do amor que está em Jesus. Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então tem gente que desiste de Deus muito fácil. E às vezes é um teste que Deus está fazendo com você. Para você não murmurar. Não para a Bíblia, agora eu vou te mostrar isso aqui. Deuteronômio 28. Nós vamos ver aqui a parte do teste, depois a gente vai ver a parte da murmuração, como não agradava a Deus a murmuração. Glória a Deus, tem gente que reclama de tudo. E eu estava pregando sobre isso ontem, né? Porque hoje foi um culto de agradecimento que a gente fez.
E se você olhar direitinho, irmão, você tem uma turminha para você dormir. Você tem um fogãozinho para você fazer sua comida. Pastor, mas lá em casa não tem, só tem arroz e feijão. Irmão, mas você tem. Na área tem um pouquinho cheio de frango, cheio de batatinha. Pior que tem pessoas que não tem nada. Que nem eu estou orando aí, em nome de Jesus, Deus ajudar uma irmã, que a irmã, ela sai todo dia daqui de Elió para almoçar a pé lá no Garotinho. A irmã está sem fogão, dormindo no chão, sem ventilador. Agora não, está fresquinho. Tu viu esse calor que estava fazendo aí? Tadinha, a irmã está toda se coçando no mosquito. Você vai para cá, você tem seu ventiladorzinho, você tem sua televisãozinho, você tem seu cantinho para você dormir, você tem sua comidinha. Mas o que eu ganho é uma miséria, é muito pouco, mas tem gente que não ganha nada. E engraçado, tem gente que tá pior do que você, ele está feliz, tá? Não está murmurando. Eu passei ali outro dia, eu vi um homem que estava trabalhando nesse asfalto. Não conheço ele, não. Irmão, um homem, um sol de torrar a cabeça. Sério, sol de torrar a cabeça, o asfalto chega para sair de fumaça, de tão quente. Ele estava trabalhando ali, lá todo suado, aquela roupa da prefeitura. Aí depois eu tô daqui, eu tô olhando ele. Ele sentou aqui nesse lugar aqui, era esse bairro aí, sentou ali. Eu não vi direito, não estava tomando conta da vida dele, mas eu acho que aquilo era pão, que ele estava arrumando na hora do almoço. Aí estava botando seu pedaço de pão lá, sentado ali com uma garrafa d'água. Irmão, o homem chega, estava vermelho, igual um camarão de tanto sol, mas ele todo feliz cantando no louvor. Ele não sabe nada, eu vou meu lado. Não, já é bom para a Angelina, e a gente não está passando por isso, e irmão? Você tem noção de irmão, sério? Ele diz que luta, mas tem. Sabe quem era assim? Meu esposo. Não era? O negócio podia estar pegando, irmão. O negócio estava certo, estava luto. Quanto maior estava, mais ele cantava. Não, a gente vai resolver isso, não vai desistir, não. Ele era assim, entendeu? Não tinha tempo difícil para ele. O negócio dele era, não, a gente tem que reclamar, tem que resolver. E às vezes a pessoa, qualquer coisinha, a pessoa reclama. E isso atrapalha Deus de operar na sua vida. Pastora, eu vou mostrar você na Bíblia. Na Bíblia. Então, primeiro a gente vai lá no Deuteronômio para você ver como às vezes você pode passar por uma situação que aquilo é um teste, tá? Pastor, a gente passa por teste? Misericórdia, eu passei já por vários. O Abraão passou por um teste. Deus pediu a ele filho dele. Vai lá, leva o teu filho, eu quero teu filho, muito filho deles. Aí foi lá no monte. Foi para o monte que ele foi? Moriá, né? Aí ele foi lá para o monte sacrificar o menino. Depois, quando ele ia matar o menino, o anjo gritou: Abraão, não faça não, ali o cordeiro do sacrifício. Aí Deus falou para ele: não, agora eu sei que você me ama, agora você vai se tornar pai de nações. Você passou do teste. Irmão. Às vezes Deus testa você, ou você está fazendo aquele teste dele, ele quer saber quem é que está dentro dele. Às vezes ele deixa uma pessoa te perseguir de propósito. Que isso? Isso aí, o que você vai fazer? Se você vai orar, se você vai perdoar aquela pessoa, se você vai jogar praga nela também, se você vai querer matar ela. Deus quer saber que se você aprendeu, por isso que eu estou falando, quando a gente vem na igreja, a gente tem que prestar atenção no que é ensinado. Lá fora Deus vai querer saber se você aprendeu. Se você ama o seu inimigo, o que você vai reagir? Se você confia mesmo nele, ou se você vai jogar a toalha. Se você vai saber esperar mesmo nele, ou se daqui a pouco você vai lá fazer uma dívida enorme, pegar com a agiota, porque você não confiou em Deus. Tudo isso Deus vai ver você. É sério, gente. Eu já passei por
chegava com situação difícil financeira e os pessoal me oferecendo coisa que não tinha nada a ver com Deus. O pessoal andava atrás de mim para me oferecer coisa que não tinha nada a ver com Deus. Uma delas, que as pessoas pensam que isso é normal, algumas pessoas pensam que não é jogo de sorte. Deus não aprova isso não, tá vendo? É sério, a gente vai lá, joga um vídeo, joga uma lotérica, não, vou ganhar na raspadinha. Tadinho de você, não, estou totalmente errado. Irmão, isso não é de Deus. Não é de Deus. Você está entendendo? Então, andava, quando estava numa situação difícil, a pessoa mandava mensagem para o meu zap, para tudo quanto é lugar, me oferecendo coisas que Deus não aprova. Não faz isso não. Vou esperar em Deus. Entendeu? Vou esperar no Senhor. Deus proverá. E proveu. Então Deus precisa saber quem é você. Deus precisa saber quem é você. Ele está falando aqui, vamos lá. Deuteronômio 8. Desculpa, gente, é 8. No Brasil eu estou lá no 28, mas hoje não é 28, hoje é 8. Glória a Deus. Está vendo por que o pastor e a pastora, eles têm que ter uma vida de consagração para pregar o que está certo na vida? Porque se o pastor errar, está vendo? O pastor não errava. Eu errei, vocês foram tudo lá de errado. Isso aí, se eu ensinasse uma coisa errada, vocês iam tudo pro lado errado também, tá vendo? Perigo. É todo pro lado 28. Então, aqui em Deuteronômio 8, está escrito assim, ó. Lá no número. Não, mas não é isso, não. Estou lá no número. Você pode. Agora sim, está certo. Ele está falando assim, ó. Todos exortação para lembrar-se da misericórdia de Deus, não é isso? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno é para você fazer o quê? Guardareis para os cumprir. Não é só você, aleluia, glória a Deus. Aí sai daqui e esquece o que eu falou, não. Para você guardar e cumprir. Para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Isso, as bênçãos do Senhor. Porque às vezes a gente pensa, vamos só ser abençoado. Não, a gente tem que guardar os mandamentos, praticar. Né? Você não é perfeito, não existe ninguém perfeito. Pastor, a senhora é perfeita? Não, claro que não. Tem muita coisa que eu tenho que melhorar com Deus. Mas você, cada dia, você vai procurando mais se aproximar de Deus. Glória a Deus. E aquilo que Deus não aprova, você vai tirando. Pedindo força a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. Para e nos multipliqueis. Nos multipliqueis. Peraí. E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. É isso? Aí ele está dizendo aqui, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto, estes 40 anos, né? O que é o deserto? Deixa eu te explicar o que é o deserto. O deserto não é que Jesus vai pegar você, vai levar você lá para aquele lugar de areia, onde tem camelo, não é nada disso. O deserto é um momento da sua vida que às vezes você se sente sozinho. É só você e Deus. Ninguém pode te ajudar. Deserto é assim, as portas tudo fecha, tudo. Humanamente falando, ninguém pode te ajudar. Só Deus. Pastor, por que Deus faz isso? Porque se você tiver uma porta humanamente falando aberta, você vai achar que foi aquela pessoa. Tem coisa que Deus fecha tudo, fica só você e Ele. É para você entender que tem coisa na sua vida que só Ele é que pode fazer, ninguém vai fazer.
É o deserto. Um encontro de você e Deus, só vocês dois. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. E lembrará de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos. Para quê? Para te fazer carinho? Para te exaltar? Foi para quê, gente? Para te humilhar. Pastor, que é isso? Como é que Deus vai me humilhar, gente? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu já passei, não foi por um, não, vários desertos. Por que Deus teve que deixar a pessoa humilhar no deserto? O deserto é um caminho onde eles estavam indo para possuir uma terra prometida, entrar na bênção. A Bíblia diz que os humilhados é que serão exaltados. Não os exaltados, está entendendo? Eu esqueci o nome daquele bichinho que o pastor falou. É um insetozinho, acho que é um inseto. Para ele pular, quanto mais baixo ele se abaixa, mais alto é o salto dele. Como é que é o nome daquele bichinho? É grilo, não, né? É um bichinho que abaixa, velho, e depois dá aquele pular. Quanto mais ele se abaixa, mais alto ele pula. E nós somos assim. Por que para te humilhar? Porque nós precisamos aprender a ser humilde. E ontem eu preguei isso no Face, que eu botei lá: toda pessoa que aprendeu com Jesus é manso e é humilde, porque ele falou: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Pastor, o que é uma pessoa mansa e humilde? Me explica isso. Irmão, é uma pessoa mansa e humilde. Você sabe aceitar a verdade, seja ela o que for. Você sabe ser repreendido também. Porque às vezes tem pessoa que ela não consegue uma bênção de Deus, não consegue ficar à igreja de Deus, porque ela não aceita a repreensão. E se você não for uma pessoa humilde para aceitar a repreensão, a Bíblia diz que Deus ele repreende aqueles a quem ele ama. Eu vou dar um exemplo para você. Pastor Mota, ele é um pastor áspero? Não, nunca foi. Esse pastor já... Estou 12 anos que eu vou fazer do teu lado. Nunca foi ignorante, áspero, não. Mas o pastor já várias vezes me repreendeu sério. Coisas que eu estava fazendo errada. Eu saí de lá, fiquei com ódio do pastor? Não. Eu entendo que ele é meu pastor. Ele está falando para o meu bem. E é coisa que eu realmente estava errada. Depois eu me consertei, pensei direitinho. E até agradeci a Deus que você não tivesse uma pessoa para chegar perto e me falar a verdade, mesmo que eu tenha ficado chateada na hora, porque a repreensão você não gosta. Mesmo eu fiquei meio sentida na hora, mas graças a Deus aquilo ali foi pro meu bem. E tem pessoas que não aceitam isso. Não aceita quando Deus usa alguém para te repreender. Está pensando que é o quê? Que não sei o quê. Então você não é uma pessoa humilde. E Jesus, o pastor Mota, ele sempre prega lá que a graça de Deus é para os humildes. Aquela mulher cananeia, ela estava com problema com a filha dela, ela foi atrás de Jesus deixou ela falando sozinha. Os discípulos diziam: despede ela, que ela vem gritando atrás da gente lá. Não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela veio correndo: Senhor, socorre, Senhor. Não, eu não fui. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Se fosse você, tipo assim, chamou de cadela. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Sério, né? Jesus fez isso. Se fosse hoje em dia, Jesus grosso, né? Diz que é o filho de Deus, já usou de cadela. Não. Jesus estava ensinando aquela mulher a descer, a ser humilde. Porque a gente não vê isso com Deus, não orgulho, não. A Bíblia diz que Deus, tudo bem? Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aí tem o versículo que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele te exalte. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa é muito
a pessoa não é humilde, não é mansa, a pessoa muito agressiva, ela não aceita a palavra. Gente, preste atenção. Toda pessoa que tem dificuldade de aceitar uma palavra, uma repreensão, um conselho, preste atenção, essa pessoa sofre muito, gente. Porque às vezes Deus quer ensinar ela, não consegue, porque ela não aceita. Você está entendendo? Ah, quer mandar na minha vida. Quem é esse pastor da pessoa que é o quê? Aí, pessoa pequena. Então, a gente tem que ser humilde. Então, várias vezes na minha vida, já aconteceu, eu estar fazendo errado, o pastor chegar perto de mim, não é isso não. Olha. Entendeu? Não, para de pensar desse jeito, não é desse jeito, não sei o que. E eu nunca fui de discutir, debater com meu pastor, gente. Você entendeu? Tem pessoa que debate, discute tudo. Não, Deus que me perdoe, eu ficar mais nessa igreja. O pastor está pensando por gente. A ovelha que eu ouvi lá no vídeo, né? Deu-lhe uma cabeçada, aí correu, deu-lhe uma cabeçada no pastor, o pastor voou longe. O pastor, quando ele se levantando, ela veio de novo, braço sobre o pastor, coisa séria, irmão. Tem gente que não aceita o conceito de Deus. E eu tive que passar por várias situações na minha vida para me aprender a ser humilde, aprender a ouvir, aprender a obedecer. O meu pastor, eu não passei por isso não, porque o meu pastor não é assim. Mas ele estava falando que quando ele estava lá na Igreja da Graça, não é igreja, é um pastor que ele tinha, no comecinho, né, quando ele começou, quando era obreiro, ele disse que uma vez ele chegou na igreja e chegou lá, toda alegria, todo arrumadinho de obreiro. Aí o pastor olhou para a cara dele: ô Mota, vai tomar banho, irmão. Sim mesmo. Vai tomar banho, você está sujo, vai para cá tomar banho. Toma a chave do carro, vai tomar banho. Aí ele pegou a chave do carro. Aí ele se pegou lá, tomou banho, aquela coisa toda, botou a roupa limpinha, né? Tá, voltou para a igreja. Ele disse que está lá na igreja e tal, o pastor puxou a blusa dele assim: ô Mota, você está soltando tinta? Você não sabe tomar banho não, não. Você tem que tomar banho de bucha. Tomar banho direito. Aí ele voltou para casa de novo. Passou lá, comprou uma bucha daquela de aí depois veio para a igreja. Ele agora sim. Aí ele estava, gente, se a outra pessoa fazia o quê? Vai você tomar banho, não. Mas sabe que, deixa eu te falar uma coisa, tu sabe que, mas eu não concordo, não, acho que o pastor não deveria ter feito isso. Tu sabe que foi Deus que usou o pastor para fazer? Deus quer saber quem é que mora dentro de você. Será que você vai ser obediente? Será que você é humilde? Será que você é manso? Será que você é obediente? É sério, gente. É a mesma coisa que ele estava falando lá, que uma vez ele chegou na igreja também. Ele era menino, que ele vinha andando. As crianças dele eram muito pequenininhas. Ele era viúvo, né? E ele vinha andando de muito longe com as meninas, a pé. Aí estavam, gente, não tinha água, não tinha cachorro quente, não tinha hambúrguer, não tinha nada. Tinha na canela, a pé para ele. Aí disse que uma vez chegou lá, eles tinham vindo de muito longe. Quando eles iam sentando lá, a filha dele queria ir no banheiro, uma das meninas, né? Aí quando ela ia levantando para ir no banheiro, pastor, você vai aonde? Criança. Não, no banheiro. Que banheiro nada. Senta aí, não ouvia falar banheiro. Quando você vai no banheiro. Aí a menina ficou lá prendendo. Quando terminou a palavra, que não sei se ele ia para a oração, um negócio assim, a menina ia levantando de novo. Não acabou o culto ainda não. Senta aí. A menina fez xixi na calça, na cadeira da igreja. Porque o pastor não autorizou ela ir no banheiro. Aí o pastor de volta estava falando: gente, você não está aqui na igreja? Mas eu continuei lá na igreja. Sabe por quê? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, às vezes, a gente não é humilde. A gente
precisa ser humilde, receber o que Deus está falando. Se eu estou bem, graças a Deus. Se eu não estou bem, eu vou me consertar. Entendeu? A palavra de Deus, gente, eu sempre prego isso aqui, não é um serve-céu. Você tem que aprender isso. Hoje em dia tem um espírito aí enganando um pouco, enganando muito. A pessoa só quer que convenha a ela. Se ama, pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Trazei todos os dias. Não, isso aqui não. Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas aí você tem que ir nos cultos direitinho, buscar Deus, levar a chave da casa, fotografia, essa faz o pessoal não quer. Então o pessoal está escolhendo na Bíblia só aquilo que quer. E a Bíblia não é assim, gente. A palavra de Deus não é aquilo que eu quero ouvir, é o que Deus quer me ensinar. Diferente. Não é? Não, se aqui o pastor falou, eu concordo. Não, isso eu não concordo. Não pode ser assim. Se é uma coisa para consertar, a gente tem que se consertar, senão a nossa bênção não chega. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele está dizendo, e o Senhor e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê, gente? Para te humilhar, não é isso? E te provar. Era um teste que Deus estava fazendo com você, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Está vendo? Um teste para te provar. Vamos saber, vamos ver o que ela vai fazer. Gente, enquanto nós vivemos aqui na terra, você vai passar por teste, tá? Você não sabe o que é um teste, mas você está sendo provado. Pareceu uma dorzinha no seu corpo. Que isso, pastor? Deus que fez? Não. O diabo entrando ali. Mas às vezes você ora, repreende, não sai, e Jesus fica lá olhando para você. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Se ela vai acreditar mesmo, eu já dei saúde a ela. Vamos ver se ela vai repreender, vai mandar esse mal, vai mandar embora, vai aplicar o jejum, alguma coisa assim, ou se ela vai desistir, vai achar que não tem mais jeito, vai começar a confessar que está doente. Vamos ver o que ela vai fazer. Aí daqui a pouco você está lá, estou mal, estou doente. Aí Jesus, pronto, já perdeu um ponto aí, que já está confessando tudo o contrário. Jesus falou, a morte é a língua, está no poder da língua. Aí você repreende, manda embora, não sai, repreende, manda, começa a murmurar da vida. 2 pontos. E você quer essa coisa que não sai de mim, que não tem nada. Pronto, 2 pontos. Irmão, e Deus não quer só olhando. O anjo anotou uns pontinhos no caderno, ele não fez nada que ele mandou. Isso do contrário. É isso, gente. Se ele mesmo amarrar o mal, mandar embora, confessar diferente, pelas feridas de Jesus, eu já vou sarar. Você faz o contrário. Aí Deus entende o quê? Você não aprendeu nada. Aí bota na escola de novo. Aí volta lá para a igreja para aprender tudo de novo. Só que não é isso que acontece quando a gente passa de sério. Volta lá para a igreja. Aí é onde o pastor fica pregando a mesma coisa. Hein? Tanto dia o pastor prega que você não passou naquela prova, senão você está repetindo as matérias tudo de novo. Você está entendendo? O que está acontecendo é isso. Então ele está falando aqui, vamos lá. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. O que ele fez? E te humilhou, é isso? E te deixou ter fome, tá vendo? Eu estou falando para você, às vezes o sim está perto um pouquinho. Mas por quê? Estou devolvendo a Deus que é de Deus. Por que estou passando por isso? Às vezes Deus quer saber quem é que está dentro do seu coração. Se você vai murmurar, se você vai reclamar, se você vai abandonar Deus, nem na igreja você não quer ir mais. Deus quer saber quem é você. Se tem alguma coisa na sua vida que é acima dele na sua vida.
Você ama mais do que ele. E por que você ama ele? Por bens materiais? Só por causa da sua família? Só por causa dos seus sonhos? Você realmente ama ele, ao ponto de ficar com ele, custar? Deus quer saber quem é a gente. Então ele está falando aqui, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar um entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Vou dar uma paradinha aqui. Às vezes a pessoa reclama, pastora, mas você quer, meu irmão? Nós ainda, nós que estou falando, todos nós precisamos se aproximar um pouquinho mais de Deus. Tem gente que ouve a palavra de Deus uma vez por semana. Vou te fazer uma pergunta. Você come uma vez por semana? Nós somos de natureza tríplice. Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. O seu corpo, ele precisa de alimento. Todos os dias você toma café, almoço, toma café da tarde, janta, natural. Tem gente que, pastor, eu não janto, passa um coxinha, você almoça. Você come alguma coisa. Todos os dias. Se você ficar uns 2, vou botar 2 dias sem comer nada, como é que você se sente? Dá? Por que você não entende que o seu espírito também come? E o espírito, o alimento do seu espírito é a palavra de Deus. Ele está falando, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do meu. Então tem gente que, eu só escuto uma vez por semana. Então quer dizer, seu espírito está fraco, irmão. Não, mas uma vez por semana é suficiente. Tá, então come uma vez por semana para ver se é suficiente. Faz esse teste. Eu vou começar só domingo que vem. Vou comer hoje, eu vou comer só domingo que vem. Faz isso, você ver quando você vai ligar. Daqui a pouco você vai ter que ligar para o parente fazer uma sopa urgente para você que está mal, porque você não está aguentando de fome. Você está entendendo? Assim é o espírito que é gemendo dentro de você por fome. Ele fica fraquinho, fica ratítico. Resultado disso, depressão, desejo de suicídio, qualquer coisa você cai em tentação, qualquer coisa você está com ódio, quer matar. Entendeu? Você cai na tentação muito fácil. Você não tem força para vencer o gigante. Um Golias que se levantou lá na sua casa, seja doença, seja parente que precisa de libertação, seja prosperidade, seja um vício, seja lá o que for. Você não tem força para vencer, porque o seu espírito está fraco. Porque você quase não ouve a palavra. Então, isso que eu estou falando, né? Você tem que se aproximar mais de Deus. Eu não estou falando que você, pastor, a senhora acha que todo mundo tinha que ser igual a senhora? Não, cada caso é um caso. Aí eu, quando comecei lá no Pastor Móvel, comecei de noite, de tardinho, de vez em quando eu ia de noite. Depois, conforme o tempo, eu passei aí. Lá tinha quarta, sexta e domingo, Pastor Móvel. De manhã, de tarde e de noite. Os 3 cultos era ele que fazia. Eu passei a participar dos 3 cultos. Eu ia quarta-feira de manhã, quarta-feira de tarde, quarta-feira de noite. Sexta-feira de manhã, sexta-feira de tarde, sexta-feira de noite. Domingo de manhã, domingo à noite, que não tinha tarde. Pastor Paulo, você ia por quê? Você ia para fazer a obra de Deus? Muito gigante, muita luta que eu tinha que vencer. Eu vi que a minha fé não estava dando. Aí eu fui para a igreja e falei, pastor, eu sinto às vezes que eu estou meio fraca na fé, muita luta. Ele falou, Fabiano, você quer mais fé? Eu falei, nem vai para a igreja. A fé vem por onde? Ele falou, então ouve mais. Olha, é assim?
Ah, perder eu não perco, não. Fui lá, comprei um caderno, comprei uma caneta. Ia de manhã, ia de tarde, ia de manhã. E eu ainda tinha, não sei se eu tenho, mas eu ainda tinha até uma bolsa no escritório, que eu não sei se eu veio inclusive, duas cadernos, tudo de anotação, de versículo. Que eu ia lá, nós estamos pregados a feira, não sei. E eu ficava, gente, eu comecei a comer a palavra. Agora eu vou vencer. Eu via 3 vezes por dia, cada culto. E eu orava. Saía dali, a minha vida eu ouvia a palavra e orava. Irmão, mas as coisas terríveis que eu estava passando, eu consegui vencer, graças a Deus. Entendeu? Eu consegui vencer. Meu marido ficava nas drogas, foi liberto, meus filhos foram libertos, foram batizados pelo Espírito Santo, meus pais foram libertos, e Deus começou a fazer, abrir nada. Você está entendendo? Mas eu caí dentro, porque eu vi que eu não estava com estrutura para vencer Satanás do jeito que eu estava, eu precisava me alimentar mais. Às vezes a pessoa não está com estrutura, o diabo vai lá e engana a pessoa, você cai todo. Para tudo isso é falta da palavra. Se você ouvir direitinho, prestar atenção direitinho, Deus faz. Você sabe que até hoje eu tenho essa mania, só se eu estiver muito cansada mesmo. Às vezes eu já fiz vários cultos, estou muito cansada, estou em vários lugares. Mas sabe que até hoje eu tenho o costume de ouvir a palavra 2 vezes? Eu ouço de manhã o pastor prega, e aí depois do culto, quando eu chego em casa, eu vou lá, ouço de novo. Porque Deus falou de manhã, mas Deus vai falar de noite também, uma coisa. Eu tenho esse costume. Então, gente, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Ele falou aqui, para te dar um entender, vamos lá. Para te dar um entender, não é isso? Para dar um entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tudo que sai da boca de Deus é o quê? A palavra de Deus. Aí nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabeis, pois, no seu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para o temeres, né? Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiro, terra de água, terra de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, e de vide, de figueira, de romoeira, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerá o seu pão sem escassez, e nada te faltará nela. Aí o que ele está falando, você vai para um lugar onde você vai se dar bem, nada vai te faltar. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, terra cuja pedra são como ferro, cujos montes tu cavarás de cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, o que você vai fazer, gente? Louvará o Senhor teu Deus pela terra, boa terra que Deus te deu. Aí que eu como ontem, né? Ontem nós fizemos um culto de agradecimento pela bênção que Deus fez lá na vida da Yami. Muitas das vezes a pessoa pede, mas não sabe agradecer a Deus. Você tem que saber agradecer a Deus. Às vezes Deus faz um negócio, a pessoa olha assim, mas nem obrigado, Senhor. Graças a Deus, entendeu? Então ele está dizendo aqui, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Deus te deu. Guarda-te, para que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Tem gente que está numa situação difícil, aleluia, glória a Deus, Deus do céu seja louvado, que mais não sei o que. Jesus tira a pessoa daquela situação, a pessoa esquece de Deus. Aí está tudo bem, a pessoa ela nem lembra de ir na igreja, nem lembra de Deus. Entendeu? E ele está falando, não faça isso. Não se esqueça do Senhor teu Deus.
Mesma coisa que aconteceu com o negócio. Se deu bem, foi lindo, alegre, tchau. Adeus, obrigado. Entendeu? Nem voltou para agradecer, coisa séria. Então ele está falando aqui, ó, guarda-te para que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que não suceder que quando tu comido e fores farto e haver edificado boas casas e habitando, tiver aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o seu coração, se esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes, são demônios, né? Ardentes de escorpiões, e da terra seca, em que não havia água, e tirou para ti a água da rocha penedeira, que no deserto te sustentou com o maná que seus pais conheceram. Para quê? Para te humilhar. Para te humilhar e para te provar. Para te humilhar e para te provar. Para no fim de fazer o quê? Bem. Ele queria te fazer bem. Deus quer saber quem é você. Se você tivesse uma empresa, vamos botar aqui, muito grande, se fosse o dono dessa empresa, aí você está precisando de alguém para trabalhar no caixa. Você ia pegar a pessoa, qualquer pessoa, e botar lá na direção das finanças da sua empresa. Você ia escolher uma pessoa de confiança, você ia fazer até uns testes com ela. Tem gente que faz o teste. O pastor estava falando de um homem lá que fez um teste lá com a mulher na padaria. Deixou a mulher trabalhando na vantagem lá e deixou, não sei se foi um celular. Foi um celular, não foi? Ele deixou jogado lá, uma coisa que esqueceu. Estava esquecido lá no canto, para ver o que ela ia fazer. Aí quando foi um dia, ela não resistiu. Estava sendo filmado. Aí depois ele chamou ela lá dentro e falou, vem cá. Poxa, eu tenho você para trabalhar no caixa, confiei em você, mas você está demitida, porque você fez isso. Não, filho, não fez não. Tu. Olha lá. No celular. E aí? Que a pessoa vai, para você colocar uma pessoa para ficar de frente dos seus negócios, você tem que confiar naquela pessoa. Deus tem que confiar em você. Entregar os bens na sua mão, ele tem que confiar em você. Para isso você passa por alguns testes que ele está falando tudo. Quer saber quem é você? Pode confiar, se não pode. É sério, irmão. Jesus, eu passei cada teste. Graças a Deus que eu estou espremida, não passei. Igual aquelas coisinhas aqui na moeda, já viu? Caixada aí chega para seguir. Assim, eu passei. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Que no deserto te sustentou com maná. Teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. E diga no teu coração, a minha força e a minha fortaleza, da minha mão, me adquiriu esse poder. Não é para você falar isso. Quem falou isso? Vê se alguém lembra alguém da Bíblia que falou isso. Isso aí, Nabucodonosor. Olha que eu construí com a minha força. Irmão, na hora veio uma voz, daqui a pouco quando ele olhou, quando ele estava lá no céu, onde ele estava sentado no chiqueiro, falando, a coisa é séria. Ele perdeu o poder dele. Porque ele tomou a glória de Deus. Quem tinha dado aquilo ali por ele foi Deus. Não, olha o que eu fiz, eu fiz nada.
foi Deus que fez, entendeu? E tem gente que é assim, irmã, tem gente que está lá no fundo do poço. Aí depois que Deus, né, levanta, Deus exalta a pessoa começa a humilhar os outros. Não, que não. Irmão, pelo amor de Deus, eu falei. Aí começa a tomar a glória de Deus e desaba tudo. Entendeu? Irmão, tem gente que já passou muita fome, não está nem aí se os outros estão passando fome, coisa séria. A pessoa já passou por aquilo, mas ela esquece. Aí depois que cresce, ela esquece até que foi Deus que tirou ela do fundo do poço. Começa a humilhar os outros, coisa séria. Entendeu? Aí está dizendo aqui, antes te lembrará do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos seus pais quando se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo se esquecerem do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires, inclinares perante eles, hoje eu testifico. O que é andar após outros deuses? Às vezes você está pensando, é só adorar a estátua. Não. Deus está ensinando os mandamentos. Existe o Deus do ódio, o Deus do dinheiro, o amor ao dinheiro. Pastora, é pecado a pessoa ter dinheiro, ser rico? Não. Não é pecado a pessoa ser rica. Davi é um rei bem-sucedido. Salomão tinha muita riqueza. Não é pecado você ter dinheiro. O amor ao dinheiro que é o pecado. Quando você põe o dinheiro acima de Deus. Como por exemplo, a Bíblia, Jesus diz assim, de graça recebeste, de graça dá. Não é isso? A palavra de Deus não é vendida. Mas Deus fala sobre o dízimo. E a oferta que sai é dele. Desde o começo do século, gente. Fala no Antigo Testamento, fala no Novo Testamento. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre o dízimo, que é a 10ª parte. A palavra dízimo significa 10ª. Isso pertence ao Senhor. Eu não tiro, eu tenho a minha renda, mas eu não tiro aquilo ali. Eu não devolvo a Deus. Então, o meu pecado não é eu ter o dinheiro. O meu pecado é que eu amo o dinheiro mais do que a Deus. Eu não consigo devolver o que é de Deus. O dinheiro está acima de Deus na minha vida. Sabia que Deus não precisa de nosso dízimo? Deus é dono do ouro e da prata, gente. Ele é o dono de toda a riqueza. Mas só que eu acredito que Deus determinou o dízimo para 2 propósitos. Primeiro, porque para saber quem é que mora em você. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, que nada pode estar acima de Deus. Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Né? Qual a segunda finalidade do dízimo? A segunda finalidade do dízimo é que Jesus Cristo, ele não pode vir aqui na terra, né, trazer uma barra de ouro, trazer uns pacotes de dinheiro para fazer a obra dele aqui. Então ele usa os instrumentos dele para manter a obra dele. Porque como é que você vai manter uma igreja aberta, luz para pagar, telefone, coisa de campanha, se não tem dizimistas ofertantes? Na verdade, os dizimistas ofertantes são instrumentos de Deus, você sabia? São a coluna da igreja, como o pastor costuma falar. Sustenta a igreja de perto, se sustenta a igreja aberta. E se não tiver como pagar, conta de tudo pagar. E estou falando que tem lugar que a gente não paga aluguel, mas tem lugar que paga aluguel. Imposto, essas coisas. Como é que você vai pagar isso se não tiver? Você está entendendo? Então, diz para 2 finalidades. Primeiro, é que para que Deus saber se Ele é acima de tudo mesmo na sua vida. Pode ter nada acima de Deus. Né? Deus não divide a glória dele com ninguém, com dinheiro, com nada. Por isso que ele falou, não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Entendeu? Qual a segunda finalidade? Não ter a obra dele aqui na terra. E o diabo, presta bem atenção. Tem aquele livro aí, PAC,
Eu já li ele aqui uma vez no estudo bíblico. Eu tenho até uma escolha dele ali guardada ainda. Aquele livro Pacto, os demônios conversando, eles falam que é eles que não deixam as pessoas dizimadas, sabia disso? Por quê? Para não dar a oportunidade do pastor fazer a obra. A igreja fechar, não tem como fazer um evangelismo. Porque se não tem renda, como é que a gente vai sair do evangelismo? Hã? Cadê? Como é que vai fazer folheto, pagar passagem, aquela coisa toda? Não, mas aí o evangelismo na praça a gente faz ali, não ali, para que para a igreja não pula. A gente não tem que fazer ali, a gente tem que ir numa praça distante. Você está entendendo que aqui em Vila São Luís já tem a igreja, não precisa ir na praça dele. O evangelismo aqui, a gente tem que procurar um lugar. Igual outro dia eu fui lá naquele grupo ali de Barra para Fogo, né? Ali do lado ali, tinha uns negócios ali, tiraram, agora ficou aquele espaço, viu aquele espaço? Poxa, aquele espaço ali do lado do posto, uma ótima oportunidade para o evangelismo ali de cura, entendeu? Chamar o povo ali, botar uma caixinha de som, chamar o pessoal que está lá para vir orar, para ser curado, uma ótima oportunidade, não? Como é que você vai organizar o evangelismo? Então, naquele livro Impacto, está escrito, ó, não pode deixar os cativos dele, não deixa ele dar dinheiro, não. Aí estava dizendo lá que o demônio, né, o chefão dele lá, estava todo feliz, porque tinha missionário na igreja, mas não tinha verba para mandar o missionário fazer missão. É isso aí, não deixa não, deixa não. Gente, até a gente abrir o olho para a gente enxergar, às vezes custa um pouco para você entender. Quem é que fala na nossa mente? Você tem que entender isso. Entendeu? Então, o demônio, ele sabe que a igreja, para funcionar, precisa dos dízimos. Então, ele quer atacar o quê? No livro do Teófilo, nesse livro lá, está escrito isso. Ele não pode atacar o pastor. Não pode deixar, impedir o pastor de fazer a obra. Então, ele vai impedir o povo de ajudar, para aquela obra parar. Hã? É sério, gente. A coisa é séria. Então, Deus não pode estar em segundo lugar em nada. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Então, existe o Deus do dinheiro, Deus do ódio, Deus da mágoa, Deus da mentira. Tem gente que mente muito. O Deus da prostituição, que a pessoa não consegue se guardar para Cristo, mesmo sabendo que o corpo dela é o templo do Espírito Santo. A pessoa está com um aqui, está com o outro lá. Então, existem esses deuses que ele deu, vício. Tudo isso a pessoa tem que abandonar e tem que ficar com Jesus. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. E diga no teu coração, a minha força, não, 19, né? Para servir e te inclinar perante ele. Aí ele está dizendo, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Se você abandonar Deus para servir outro Deus, ele está falando, você vai morrer. Aí ele está dizendo, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis. É morrer, né? Perecer é morrer. Porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor teu Deus. Ele está falando isso. Ir por esse caminho aí, infelizmente, você não vai poder fazer nada. Porque vocês não quiseram obedecer à voz de Deus. Glória a Deus. Então isso aqui é uma parte. Às vezes você passa uma situaçãozinha, Deus quer saber quem está dentro de você, o que você faz? Não muda. É uma coisa que a gente não deve fazer. Vamos lá agora para o livro de Números. Pastora, o que eu faço? Não, vamos orar mais. Vamos fazer o quê? Se Deus não guardar a cidade, vamos vigiar o sentinela. Eu, quando vejo assim que eu estou orando e não está tendo uma resposta de oração, sabe o que eu faço? Começo a orar mais, me consagro mais, começo a procurar na minha vida o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Aí eu começo a procurar.
Lá no Números 11. Glória a Deus, às vezes até falta de oração, a pessoa quase não ora. Às vezes é falta de um jejum. Às vezes é falta de um jejum. Sim ou não? Às vezes é a falta às vezes é a ingratidão com Deus. Que aconteceu. Deixa aí no Número. Eu estou falando assim, às vezes as coisas apertam. Por que aconteceu? Alguma coisa que aconteceu. Você tem que ver. Às vezes antes você estava buscando mais a Deus, você quase não busca mais a Deus. Às vezes é coisa que Deus fala dentro do seu coração de você fazer pela igreja, você não faz. E a igreja é a casa de Deus. Deixa aí rapidinho. Vamos dar um pulinho aqui rapidinho, esperando aqui dar uma. Gente, eu tenho que procurar. Eu vasculhar na minha vida. O que eu estou fazendo, entendeu? Você tem que ver. Ó. Vou mostrar um negócio aqui a vocês, rapidinho. Oi, mãe. Deus abençoe. Bom dia. Paz. Olha o que está escrito aí, gente. Eu, quando vi isso aqui, Jesus. Tem muita coisa para fazer para Deus, gente. Essa internet desse chip tem que estar sempre desconectada, sabia? Desse celular aqui. Que ela conectada, está toda hora desconectada, está no chip. Sempre forte. Toda hora ela desconecta sozinha.
Mas graças a Deus. Tá com seu celular aí? Baixa outra, tá conectando internet de novo. Mas graças a Deus meu irmão conseguiu resolver lá. Vou pegar lá. Vou ver se eu peço um motor para trazer o roteador. Aí hoje ele já me lembrou que ele conseguiu fazer naquele lá mesmo. Graças a Deus. Aí vai parar de ficar caindo na internet aqui. Oi? Aquele ali está funcionando, só aquele ali. Então a Natasha está aí. Jesus. Sabe o que significa isso? A gente tem que pregar essa palavra. Aqui. Para esse aqui mesmo. Entendimento para pegar a palavra. O seu também está indo, não, tá? Tudo dizendo para a internet. Só... Versículo. Não, vou pegar o para a gente entender melhor. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Acharam aí? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Quem é Israel? O povo. Por intermédio de Malaquias. Eu os tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizei, que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia eu amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares assolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e me chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido.
além dos termos de Israel. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Ele está perguntando, se eu sou pai, cadê minha honra? Por quê? Porque às vezes, Senhor, mas é meu pai, mas pai a gente tem que obedecer, gente. Pai a gente tem que obedecer, ou não? Já que todo filho que não obedece o pai, a mãe dá ruim? Pai tem que obedecer. Ele está falando, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós, ó sacerdotes, que desprezai meu nome, e vós dizeis que nós temos desprezado o seu nome. Olha o que ele está falando, olha o que o povo trazia, presta atenção, olha o que o povo trazia para Deus. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e dizeis que havemos profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cegos para sacrifício, isso não é mal? Ele levava os piores animais que tinha lá, que eles queriam dar para correr, magrelinho, estava com doença, meio passado uma semana, eles pegavam aquilo lá e levavam para fazer sacrifício. Ou seja, ele levava o pior para Deus. Esse é o motivo das portas estar tudo fechadas. E às vezes, mas por que Deus não é bom? Mas que para Deus, o que a gente está fazendo para Deus? Às vezes Deus toca no coração. Por que você não faz isso assim, para ele? Bobeira, Deus levanta outro lá e vai. Era você que Deus te escolheu. Pastor, mas a igreja não precisa de ajuda, não, irmão. Qual é a igreja que precisa de ajuda? Tem pessoas aqui na igreja que precisam de alimento. Você lembra que eu sempre falo aqui antes de conversar com você, gente? Pelo menos 1 quilo de arroz, de feijão. Se você tirar 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão do seu mantimento, não, você não vai passar fome disso, não. Juntar todo mundo, fazer aquela cestazinha básica, ajudar o outro que está passando fome. Entendeu? Ajudar, o que a igreja tem necessidade? Porque quando você faz alguma coisa para a igreja, você não está fazendo para o pastor e para a pastora. Isso aqui é a casa de Deus, entendeu? É para Jesus que está sendo feito. Se eu dou um instrumento, dou um ventilador, isso aí, você está fazendo para Deus. E a sua recompensa vai vir de Deus. Mas às vezes Deus falar com você e você também não fazer, isso também é um problema. Porque Deus estava triste com esse povo, fechou as portas do céu, travou tudo, porque eles só pensavam neles. Os melhores animais eles faziam lá os churrasquinhos deles, mas o pior que tinha era levar para Deus. Coisa séria. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Porque oferecer animais cegos, não, isso aqui não, passou isso. Isso aqui não, isso não é mal. E quando ofereceres o coxo no inferno, olha o que eles faziam com Deus. Isso não é mal? Uma pergunta que ele está falando. Apresentar-vos o teu governador, porventura, terá agrado de ti. Você teria coragem de fazer? Então, você teria coragem de pegar um bicho desse, todo fiqueado doente, lá dar de presente para o rei, para o governador? Você teria coragem de fazer isso? Mas faziam isso com Deus. Olha aí. Aí ele está falando, ou aceitaria ele a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso convosco. Isto vos veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão o meu altar? Eu não tenho prazer
Pesado, né? Deus falou para o povo, não tem prazer em você não, mas ele tem a voz, não faz nada de bom para mim. Coisa é sério. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, porque eles davam pior para Deus, gente. Se faz isso para Deus, pelo amor de Deus. Já Deus é sempre melhor. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, mas desde do nascente do sol até o poente é grande entre gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é pura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis que canseira, né? Estou cansado de fazer as coisas para Deus, né? Que canseira, e o lançaste o desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, né? Vós ofereceis o que foi roubado. Roubaram para lá o bicho lá e dava roubo para Deus. Roubava o bicho lá do vizinho. Vamos oferecer para Deus, gente. Roubado no altar de Deus. Coisa séria. Vamos oferecer o nosso roubado para Deus. O que foi roubado, o coxo, o enfermo, assim trazei a porta, assim trazei a oferta, aceitaria eu isto da vossa mão, diz o Senhor, pois seja maldito e enganador, que tendo seu macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é temível, meu nome é temível, né? Entre os gentios. E aí? Qual é o problema que estava acontecendo lá, que cerrou tudo, fechou tudo? As coisas, ninguém prosperava. É porque eles não pensavam nas coisas de Deus. Porque não é interessante para Deus, Deus vai te prosperar. Você faz para Deus nada. Você não é bala para ajudar na obra de Deus. Você não é uma pessoa que soma. Ou então, pior do que isso, porque você não dá nada, você pegar o pior. Deus te deu o melhor, você pegou o pior e foi lá de novo. Então, gente, a gente tem que ver isso. Hoje em dia, o Evangelho não é mais como era antes, gente. As pessoas não estão mais adorando a Deus como adoravam, não estão levando mais a Deus a sério como Deus. Até uma oferta não se oferta mais como antigamente. Você está entendendo? A pessoa não tem aquele zelo, aquela preocupação com a obra de Deus. Poxa, aquele pensamento assim, vamos somar, vamos fazer essa obra crescer. Ele não tem isso. E a igreja, a igreja primitiva, eles eram uma comunidade. Eles se juntavam para fazer o evangelho crescer. Uns ajudavam com os bens, outros ajudavam fazendo a obra voluntária, né? Que era ir lá, chamar o pessoal, reunir o pessoal para orar. Então, todo mundo estava envolvido na obra de Deus. Hoje em dia, as pessoas, cada um está com o seu próprio problema, cada um no seu quadrado, mas ninguém pensa na obra. E nós não estamos aqui, nascemos, crescemos, multiplicaremos e morremos. Eu não quero um mundo para isso. Deus quer salvar a sua família? Quer. Deus quer te prosperar? Quer. Mas você nasceu com um propósito, servir a Deus. Você não nasceu só para isso. E às vezes a gente olha, não, porque é minha casa, eu comprei
crendo, que eu não sei o quê. Ele falou, mas o que a gente faz para Deus? Para assim, que vai ganhar alma no reino de Deus. Pastor, eu não sei pregar, não sei louvar, mas tem pessoas na Bíblia que ajudavam com os bens materiais. Vou mostrar esse aqui para você rapidinho. Deixa eu pegar esse aqui. Está alcançando outras pessoas. Convidar a pessoa para ir para a igreja, ele se enquadrou de alguma coisa. Vamos lá, entendeu? A gente tem que pensar também na obra de Deus, não é só na nossa vida, não. Jesus, ele falou para mim, Jesus funciona assim, faz a vontade dele e ele vai fazer a sua. Isso que a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a pessoa erra a alma, você não vai buscar primeiro a Deus, você vai buscar outras coisas e Deus fica segundo lugar. Lucas 8, olha o que ele está falando aqui. Ai, Jesus, deixa eu procurar aqui agora, porque Três. É isso aí, 3. Vamos pegar tudo para a gente entender melhor, tá? Ele está falando assim, ó. E aconteceu depois disso que andávamos como cidade, cidade, aldeia, aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. A vida de Jesus era pregar. E os 12 iam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, né? E Susana e muitas outras. Você está entendendo? Não sei pregar, eu vou ajudar quem consegue pregar. Vou ajudar para ele. Você está entendendo? Alguma coisa eu tenho que fazer para Deus. Eu não falo nada. Eu sabia que tem gente que tem dom, chamado de patrocinar a obra de Deus. E essas mulheres aqui, elas eram patrocinadoras da obra de Deus. Elas serviam. Pera. A pessoa só não feliz da vida. Tem uma irmã que ela tem esse dom. E ela já sobrou muito aqui na obra de Deus. Já jogou muito aqui. Mas você tem que ver que Deus sempre está abençoando a irmã. Ela está sempre feliz, está sempre alegre. As coisas estão sempre dando certo. Porque ela não fugiu do dom dela. Entendeu? Mesmo é um dom. Você sabe que está precisando de alguma coisa na igreja, aquilo ali fica te apoiando por dentro. Você não, Deus, tem que ajudar. Tem que ajudar a comprar aquilo ali. Tem que ajudar aquilo ali na igreja, porque você tem um chamado para aquilo ali. Aquilo te incomoda. Quando você não consegue fazer alguma coisa para mudar aquilo, você quer ajudar. Entendeu? Mas tem que comprar um ventilador, a gente tem que juntar para comprar esse ventilador. A gente tem que resolver isso na igreja. Porque a pessoa tem um dom para aquilo ali, um chamado. Toda pessoa que Deus fala, faz isso assim na igreja. A pessoa não faz, é um sofrimento, é um chamado que ela está rejeitando. E essas mulheres, vamos repetir isso aqui, ó. No finalzinho, ó. E outras que faziam o que? A gente serviam com os seus bens. Elas não ajudavam Jesus, elas serviam, elas tinham ele. Lá que ele estava acontecendo com o povo, era isso. O povo dava pior para Deus. Entendeu? Que sobrava, eles davam para Deus, aí estava dando mal por causa disso. Lá no Números 11,
Acharam aí, gente? Ele está falando aqui. Aconteceu que, queixando-se o povo, a murmuração do israelita, né? E aconteceu que, queixando-se o povo, murmurando, reclamando, o que era mal aos ouvidos do Senhor. Toda vez que a gente murmura, reclama da vida, isso é mal aos ouvidos de Deus. Tem gente que só vive reclamando da vida, precisa de vez orar, né? Esperar o Senhor, Deus vai fazer. Não, a pessoa reclama o tempo todo. Então eles murmuravam, isso era mal aos ouvidos de Deus. Era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu, e eles o consumiram, que estava na última parte do arraial. Né? Vamos dar uma paradinha aqui. O meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comia, reclamando: poxa, todo Deus só come frango e ovo. Quando eu estava lá no mundão, comia o cabra. Entendeu? Mais ou menos assim. Lembramos dos peixes no Egito, comiam de graça nada, eles eram escravos. E dos pepinos, e dos melões, e dos pombos, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Olha a murmuração. Tem aquela pessoa que todo dia ouve. Poxa, eu sou de Deus, todo dia ouve, todo dia frango. Tem nada, você está entendendo? Era murmuração, eles murmuravam. E era o maná, descia à noite, no arraial o maná descia. Então Moisés ouviu o povo chorar. E acolhe a sua família, né? E cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, pareceu mal aos olhos de Moisés. Então, toda vez que a pessoa murmura, é mal de ouvido do Senhor. Achando que o que a gente tem que fazer não é murmurar, a gente tem que orar. Confiar em Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e procurar ver se está tudo direitinho. Peraí, eu estou fazendo as coisas direitinho, se eu não tiver, eu vou acertando o que está. 1 Coríntios. Tu viu aqui o que aconteceu aqui? 1 Coríntios 10. É, 1 Coríntios 10, lá no versículo 10. É isso aí. 1 Coríntios 10, versículo 10. Acharam aí? Ele está falando assim, ó. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Morreram para o destruidor. Ora, todas essas coisas sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados ao fim dos séculos. Vamos dar uma paradinha aqui. Não, eles murmuraram que foram destruídos pelo destruidor. Por quê? Toda pessoa que murmura da vida entra no espírito destruidor. Destrói casamento, destrói prosperidade, destrói sua saúde, destrói sua paz. Até as coisas dentro de casa destrói. O negócio quebra, dá tudo errado. Irmão, sério, as coisas escangalham, eu já passei por isso. É um espírito destruidor. Não tem quando a pessoa não devolve a Deus, que é de Deus, não entra um espírito devorador, que devora a prosperidade. Que é assim, a pessoa não devolve o que é de Deus, o diabo vai dar um jeito de tirar
triplo daquilo ali que ela não devolveu, ele vai arrumar um jeito de tirar da pessoa do dinheiro. Mas o devorador, ele dá um jeitinho de tirar da pessoa. E assim tem um destruidor, que ele entra quando a pessoa não luta, vai destruir. Destrói a fé, destrói tudo, porque a pessoa reclama. E às vezes as coisas apertam um pouquinho, e Deus deixa o negócio dar uma apertadinha para ver o que você vai fazer. Se você vai murmurar, você está passando um teste, mas você não deve murmurar da vida, você não passou um teste. Entendeu? Mas tem que ver essas coisas. Glória a Deus. Gente, é como o meu pastor prega lá, não é só expulsar o demônio e mandar embora. A gente tem que estar procurando fazer o que Deus está falando. Aí sim, aí quando você falar com Satanás, ele não vai ter como resistir. Ele vai ter que sair, porque você é uma pessoa que anda certinho com Deus. Entendeu? Então, a gente não pode, ó. Esse povo, ele foi destruído pelo que a gente é destruído. Porque ele entrou na vida do povo através de quê? Da murmuração. Então eu não posso mandar o diabo sair e trazer o diabo de volta. Mandar ele sair, sai Satanás, aí eu murmuro, estou trazendo ele de volta. Aí como é que vai ficar a situação? Eu tenho que mandar ele sair e fechar as portas, as brechas. É para ele não ter espaço para ele montar de jeito nenhum. Entendeu? É isso que eu tenho que fazer. Glória a Deus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Que mais tarde ainda tem mais. Em nome de Jesus, se assim Jesus permitir. O pessoal que está no Face aí, Deus abençoe minha mãe, João Vitor, Deus abençoe João. E vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu venho a favor desses que oram comigo, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor venha operar um milagre na vida dessas pessoas. Pai, que o Senhor venha mudar toda a história. Que o Senhor venha, Pai, ajudar essa pessoa que está passando um momento difícil. E tem coisas que essa pessoa pensa que nunca vai mudar na vida dela, mas muda, Pai. É só a gente entender melhor quem é o Senhor, a sua santidade, que o Senhor é Deus. É só a gente ser um pouco mais humilde diante da sua presença, chegar mais ao Senhor, não só com nossos lábios, como o Senhor falou lá em Mateus, mas com o nosso coração se voltar para o Senhor, que eu sempre mais na vida dessas pessoas, até aqueles que eles não acreditam mais, mas o Senhor deu o impossível, manifeste o teu poder na vida de cada pessoa. E eu estou amarrando e paralisando a ação de Satanás, exigindo que saia da vida, da saúde, dos filhos, da prosperidade, da fonte de renda, sai da vida dessas pessoas, da família, do casamento, pega tudo que é seu, sai agora e não volta mais em nome de Jesus.